Kimetsu no Yaiba era, até meados de 2019, uma obra de sucesso mediano. Não chegava a ser completamente desconhecida, mas também não era das mais famosas. A adaptação para anime elevou bastante a popularidade da obra já desde o início, mas foi o episódio 19, transmitido no Japão no dia 10 de agosto de 2019, que basicamente mudou para sempre a história dos animes e mangás. Isso porque, após um gigantesco frisson na internet por conta desse episódio, Demon Slayer começou a galgar postos cada vez mais altos, batendo recorde atrás de recorde, até que se tornou basicamente a obra mais vendida de todos os tempos dentro da mídia japonesa. Para falar a verdade, a febre Kimetsu não passou até agora, mesmo a história tendo acabado há quase 2 anos já. Ano passado apenas Jujutsu Kaisen vendeu mais cópias e a diferença foi pouca. Muito bem, várias pessoas ficaram então curiosas quanto aos motivos que levaram Demon Slayer a ter um sucesso tão monstruoso e tão repentino. Eu mesmo estou tentando entender também esse fenômeno em uma série de vídeos que está sendo veiculada aqui no canal de análise dos arcos do mangá. A explicação mais aceita é a de que a qualidade muito acima da média da animação foi a grande responsável pela explosão de Kimetsu, principalmente após o episódio 19. Hoje eu vou tentar mostrar que esse fator explica apenas uma parte do sucesso. Para além disso, existe muito mérito na escrita desse episódio e da luta entre Tanjiro e Rui. Vamos lá então analisar o fatídico episódio 19. A primeira parte vai falar sobre o roteiro e a segunda sobre a animação. A luta começa ainda no episódio 18, quando o Tanjiro encontra o Rui torturando sua irmã. Ao ver essa cena, o herói fica indignado e grita que os laços de afeto que ligam o Rui à sua irmã são falsos, baseados no medo e no ódio, ao invés de serem laços de confiança. Essa parte é de importância central, como veremos um pouco à frente. O fato é que o vilão fica furioso ao ouvir isso e começa a atacar o Tanjiro no intuito de matá-lo com requintes de crueldade. O Tanjiro vai conseguindo se defender e esquivar dos ataques inimigos, apesar de ir sofrendo pequenos ferimentos no processo. Essa cena já nos mostra a situação base desse combate. O Rui é claramente mais poderoso que o Tanjiro. Essa é a informação a ser entendida aqui. As coisas ficam ainda mais dramáticas quando o herói tenta partir para cima e cortar os fios que o Rui usa como arma e termina quebrando a própria espada no processo. Com isso, nós já conseguimos apontar o primeiro dos 4 motivos que fazem essa luta ser bem escrita: a tensão. Uma das técnicas mais eficientes para se mexer com os ânimos do público quando estamos falando de obras de ação é a escalada da tensão. O escritor vai aos poucos tornando a situação mais e mais complicada, aumentando passo a passo a dificuldade na qual o herói vai se metendo, o que causa em quem está lendo ou assistindo uma sensação de desconforto, uma vez que estamos em tese torcendo para o protagonista vencer. À medida que vamos percebendo que a situação vai ficando pior a cada instante, é natural que comecemos a sentir a tensão e nos preocupamos com o nosso herói. O fato de que nós sabemos que o bem vai provavelmente vencer no final não atrapalha a tensão bem construída, porque ela é mais sentida do que pensada. Quando bem feita essa escalada, o leitor vai ficando na ponta da cadeira, como se diz, ansioso para ver o que acontece logo a seguir. O final perfeito para essa tensão crescente é outro dos fatores importantes para o sucesso da escrita de uma cena de ação, mas esse fator fica para outro momento do vídeo. Fica aí comigo que chegaremos lá. Voltando aos eventos da luta, vemos que o Rui está cada vez mais pressionando o Tanjiro, que tem uma dificuldade cada vez maior para se esquivar e se manter vivo dentro da luta. Enquanto isso, o vilão está absolutamente tranquilo na batalha, o que denota novamente a diferença entre os poderes. Quando o Rui decide dar o golpe final e o Tanjiro parece destinado à morte, surge a Nezuko de dentro da caixa para defender seu irmão. Ao ver essa cena, Rui fica absolutamente perplexo acerca dessa atitude tomada pela irmã do Tanjiro. Finalmente ele foi capaz de perceber aquilo que o herói estava tentando dizer desde o início. Não há comparação entre laços de ternura e amor genuínos e laços baseados em medo e ameaças, que são os que ligam Rui e seus, entre aspas, familiares. Ao presenciar essa cena, o vilão fica obcecado em roubar a Nezuko para ele, em uma tentativa desesperada de obter laços reais para si. Essa cena nos traz então o segundo dos 4 elementos que fazem uma boa luta: significado. É certo que nós temos bons exemplos de lutas em obras shonen que são interessantes, mesmo sem ter um grande significado por trás. Um exemplo que vem logo à minha mente é Piccolo vs Android 17, mas outros poderiam ser usados. Mas é inegável que as batalhas verdadeiramente históricas são aquelas nas quais algum valor fundamental está em jogo para um ou para todos os envolvidos na luta. Esse elemento é muito importante para ligar, vamos dizer assim, os combates que ocorrem em uma obra de ação com o roteiro propriamente dito.
As lutas deixam então de ser apenas trocas de soco aleatórias para se tornarem verdadeiros elementos fundamentais para entendermos os personagens daquela obra, suas aspirações, virtudes e defeitos. Nessa luta entre Rui e Tanjiro, nós compreendemos qual é o verdadeiro objetivo desse vilão. Por conta da cena da Nezuko, ele deixou de encarar aquela batalha como apenas mais uma contra um caçador de demônios, dentre tantos outros que ele já enfrentou e matou. Não, agora aquilo ganhou um caráter de extrema importância para ele, porque o Rui entendeu que estava ali diante dele todo o verdadeiro objetivo de sua vida, que o motivou a fazer tudo o que ele fez, e que nós só vamos descobrir no episódio 21 no flashback, e que está ligado a certas feridas não cicatrizadas do passado. Já pro Tanjiro, é meio óbvio, toda a sua jornada começou por ele querer salvar sua irmã de viver como um demônio para sempre. Se a luta agora é disputada valendo o futuro dela, é claro que adquiriu uma importância muito maior do que a que existia anteriormente. Perceba então como essa batalha tem grande significado para todos os envolvidos. Logo em seguida, Rui facilmente toma a Nezuko de junto do Tanjiro, mais uma vez mostrando a diferença de nível entre os dois. Ela, porém, reage e golpeia a cara do vilão, que em retaliação a deixa pendurada, amarrada por vários fios e ferida gravemente. Com isso, o terceiro elemento-chave da batalha está dado: drama. A situação é crítica, uma vez que o Tanjiro aparentemente não tem meios de enfrentar o inimigo de igual para igual, mas agora a sua irmã corre sério risco. A situação exige que ele faça alguma coisa que parece estar muito acima das suas capacidades. Perceba como o elemento dramático por si só já serve para elevar a tensão ainda mais. Os elementos que fazem uma luta ser bem escrita se relacionam uns com os outros e se fortalecem, e é justamente por isso que não é tão fácil escrever uma boa batalha quanto parece. É uma grande quantidade de informações que tem que ser passada de maneira eficiente. Pois bem, no momento da pressão, o Tanjiro consegue ter sangue frio o suficiente para encaixar boas respirações uma atrás da outra, conseguindo se aproximar de Rui naquela que é a primeira ocasião na qual ele parece estar em uma ligeira vantagem em relação ao inimigo. Ele então vai cortando repetidamente os fios que o separam do oponente e chega ao ponto de poder tentar um bom golpe. É aí que o breve momento de triunfo é logo desfeito. Rui revela que ele consegue tornar seus fios ainda mais resistentes. Com um golpe a queima-roupa de fios revestidos, parece que finalmente o Tanjiro vai cair morto, e é aí que o drama e a tensão chegam ao ápice. Aparentemente não há mais nada a se fazer a não ser aceitar a derrota e a perdição da Nezuko. Nesse momento, o Tanjiro começa a ver sua própria vida passar diante dos seus olhos e se lembra de seu pai. Ao lembrar das valiosas lições ensinadas pelo seu pai, o Tanjiro consegue ativar uma técnica adormecida, a respiração do fogo, e isso faz com que ele corte os fios revestidos de Rui e prossiga para um último ataque no vilão, onde tudo será decidido de uma vez por todas. Eu falei lá atrás que o drama já tinha chegado ao topo, mas a autora ainda tem uma cena a mais. A Nezuko, imobilizada e sem condições de ação, no momento decisivo tem uma visão da própria mãe. Percebendo que o Tanjiro realmente será morto, ela tira forças de algum lugar e ativa uma técnica de colocar o próprio sangue em chamas. Aqui começa o último dos elementos que fazem essa luta funcionar, a catarse. É a recompensa por toda a atenção e drama que foram construídos ao longo de toda a batalha. Todo o desconforto que o leitor foi sentindo à medida que a batalha ia prosseguindo, será redimido agora com uma emocionante sequência de ação que gerará ao mesmo tempo a sensação de alívio e empolgação. Essa é a catarse. Vejamos, como Rui foi pego de surpresa pelo ataque do Tanjiro, ele teve que usar os fios que estavam segurando a Nezuko para se defender. Agora que o sangue dela, que estava espalhado pelo fio, pegou fogo, o próprio fio também foi queimado e se rompeu. Assim, Tanjiro finalmente podia alcançar o pescoço de Rui com sua espada. Já tinha sido mostrado que o pescoço de Rui era forte demais para ser cortado, mas aí eis que a espada do Tanjiro também tinha algumas gotas do sangue de sua irmã. Sendo a espada dele de fogo, o sangue da Nezuko iniciou a combustão da lâmina, que gerou um enorme golpe explosivo capaz de finalmente cortar a cabeça do inimigo fora. A catarse se aproveita de todos os elementos anteriores, a tensão e o drama por terem construído o desconforto do qual ela vai servir de liberação, e o significado porque o golpe só foi possível devido aos laços muito fortes que ligam o Tanjiro a Nezuko. Não apenas porque o sangue dela na espada dele produzia um poder terrível, mas porque tudo isso só foi possível porque o herói se dispôs a dar a própria vida para salvar a irmã
e ela se entregou de tal forma para ajudar o irmão que derramou literalmente o próprio sangue para isso. É uma cena que prova que o Tanjiro esteve certo o tempo todo, afinal, os laços dele com a Nezuko são imbatíveis. Veja você então que o tal episódio 19 não é só bem animado, a história base é bem escrita também, articulando vários elementos para construir uma batalha de proporções épicas. Sim, eu sei que o inimigo ainda não tinha sido derrotado, mas o finalzinho da luta está no episódio seguinte e tem aliás um flashback bem interessante desse inimigo que nos ajuda a entender suas motivações totalmente, mas esse não é o tema do vídeo aqui. Muito bem, então a animação não teve peso nenhum na qualidade do episódio? Claro que teve, um peso decisivo. Ela fortaleceu por meio de uma muito bem pensada direção todos os pontos fortes que estavam presentes no roteiro do mangá. Tornou tudo ainda mais dramático e emocionante. Isso somado com o espetáculo estético representado pela animação e pelo jogo de cores, mais a excelente trilha sonora, que é um elemento importantíssimo para transmitir emoção, e a fluidez, dos movimentos, do modo como eles foram animados, e você tem todos os pontos fortes do mangá potencializados por 1000. O somatório de roteiro eficiente com um anime que corrigiu os problemas da arte original foi o que tornou essa uma batalha que mudou a história do mangá shonen para sempre. Se deu tudo certo, enquanto eu falava da animação, você foi acompanhando o comparativo de cenas no mangá e no anime para constatar o salto de qualidade. Convenhamos que Demon Slayer não é uma obra que tem uma arte fantástica no papel, é meio mal desenhado e não tem fluidez, a coreografia é mal feita, etc. O estúdio melhorou todos esses pontos, tudo que era defeituoso no mangá foi colocado num novo nível na animação. A coreografia, que é praticamente inexistente, não só existe como é muito fluida no anime, e o espetáculo visual é inegável. O estúdio usou a base da história bem feita nessa luta e colocou na embalagem mais bonita que o dinheiro pode comprar. No mangá, a luta é boa, no anime é espetacular. Enfim, se você não estiver vendo esse comparativo, de mangá com anime, é porque o YouTube me mandou tirar os vídeos por questões de direitos autorais. É certo que esses elementos que eu trouxe no presente vídeo ajudam a explicar o fenômeno Kimetsu no Yaiba, mas não 100%. Afinal de contas, nós tivemos outras lutas absolutamente sensacionais em obras que não alcançaram o tamanho de Demon Slayer, como por exemplo aquela do All Might contra o All for One em Boku no Hero. Também ali, roteiro e animação se uniram para formar um todo memorável. No fundo, talvez Kimetsu fosse só a obra certa, no lugar certo e na hora certa, que ao fazer uma luta extremamente bem construída, conseguiu reunir todos esses fatores de competência e sorte para assim explodir, tal qual a técnica do Tanjiro, que serviu de ápice para esse já histórico episódio 19. Talvez nunca tenhamos a explicação completa do porquê Demon Slayer virou o fenômeno que virou, mas uma coisa eu posso garantir: apesar das várias falhas que a obra tem, o sucesso não veio sem méritos, como eu espero ter demonstrado com esse vídeo. Quem ficou comigo até o final, muito obrigado e até a próxima.